que a parede respira, né? Hum, A parede ela respira. Se é mesmo? você a Hum. parede ela tem vida. Ah, Se você pinta a parede, por exemplo, com a seja tinta, muito bem-vindo ao Papo Connection Oficial. Aqui a gente conversa, reflete e cresce juntos. Hoje eu tenho a grande satisfação de estar batendo um papo com o nosso amigo Dezenilton. Ele atua aqui na região do agronegócio, na construção civil. Tem uma construtora, trabalha com construções de pequenos, médio e até grande portes, prestando serviços em vários locais do país. E hoje está mais concentrado aqui em Sorriso, capital do agronegócio. Seja muito bem-vindo, Desenildo, tudo bom? Como é que bom tá dia, você? Rafa. Bom Muito dia bom aos dia. nossos Ouvintes. ouvintes. Estamos Sim, como aqui você... realizando sonhos. Legal. Sim, como você disse, a gente tem trabalhado, atuado aqui em toda a região de Mato Grosso, desde Alta Floresta, Campo de Julho, Rondônia, Rondonópolis e em todo o país. A gente estamos aí para realizar sonhos, mas o objetivo principal, a cidade que eu se apaixonei, principalmente aqui do Mato Grosso, realmente foi a cidade de Sorriso. Gostou bastante de Sorriso? Sim, Gostei sim. muito de É Sorriso. mesmo? Que Inclusive, legal. morei uma temporada em Lucas, mas como a gente tem falado aí, a gente descemos no ponto errado. É A mesmo. gente Identificou melhor com Sorriso, então. identificamos melhor com Sorriso. Que Moramos uma legal. temporada em Lucas e agora estamos aqui, operando aqui na cidade de Sorriso. E como tem sido, assim, atuar na capital do agronegócio, Sorriso? Questão de mão de obra. Você falou Rondônia. Comparando com Rondônia, mão de obra, mesma coisa. Eu tenho ouvido muitos relatos que aqui é mais difícil, tem uma dificuldade maior de conseguir mão de obra para trabalhar. Quando a gente fala construção civil, a gente já pensa em serviços braçais, serviços pesados. É mais difícil conseguir uma mão de obra qualificada. Você teve que trazer de lá ou aqui mesmo você consegue? Como que tem sido essa parte? É dificultoso mesmo ou não? Tá? Mesma coisa, não mudou nada? Então, Rafa, hoje no Brasil temos alguns segmentos de alguns estados. Por Certo. exemplo, Rondônia é um público menos exigente, Mato Grosso já é um público mais exigente. Então a gente tem que se adequar ao público aqui de Sorriso, porque aqui em Sorriso o povo são bem exigentes em relação à construção civil e tudo que a gente faz tem que ser muito bem feito, né? Não porque a gente fez mal feito lá em Rondônia, por exemplo, porque a aceitação de lá é menos exigência do que aqui. E aqui o público aqui gosta de tudo muito bem feitinho, muito bem caprichado, e a gente tem que ter esse cuidado e se adaptar a cada região. Legal. E aí você se identificou melhor com esse público também. Do tempo que eu te conheço, eu sei que você gosta Uhum. exatamente disso, de ter um acabamento mais premium, uma entrega mais diferenciada, mais profissional, assim, porque quando a gente fala de um público mais exigente, a gente já agrega valor também. Para você colocar entre uma cerâmica e uma porcelana, a porcelana vai entregar melhor o resultado, né? Só que também vai ter um custo maior. E aí você se identifica melhor com esse público também. É justamente isso aí, justamente que nos trouxe até a cidade de Sorriso hoje, porque o que acontece? Por exemplo, aqui em Sorriso, como que né, você estava falando, quando a gente fala de porcelana, de assentamentos, a qualidade é maior um pouco do que em alguns outros estados que eu passei. Então, daí os custos também são melhores. Isso que nos trouxe Não, até aqui. bacana. O Que trânsito, legal, que legal. Da cidade não tem como não falar, é um trânsito, eu acho, eu já viajei várias vezes e conheço algumas regiões, vamos falar de Rondônia como espelho, que é aqui do lado, mas eu acho o trânsito daqui um pouco mais educado também, né? E o que você me fala? Teve algum atrito, sim ou não? Tá tranquilo? aqui eu nunca tive. Tive em Lucas do Rio Verde, que o trânsito é um pouco mais agressivo do que aqui. É, Aqui o trânsito é mais educado. Isso aqui também eu sempre gostei demais de Sorriso. Às vezes que eu passei aqui, que vim aqui para passear, né? Antes de eu estar morando aqui. Eu gostei muito por essa questão. O trânsito é um trânsito mais educado, um trânsito um pouco mais educado. Não que Lucas não seja deseducado, é que o povo aqui parece que eles vivem mais tranquilo, eles têm um pouco mais de felicidade, entendeu? No seu dia a dia.
O povo em Lucas é um povo assim um pouco não falando mal de Lucas, Claro, claro, claro. entendeu? Mas o povo aqui está um pouco mais tranquilo. Então, o Lucas eu tenho pouca experiência, mas assim, comparando Sinop com Sorriso, o que que eu notei? Por exemplo, tem uma avenida aqui, uma rua, ela é mão única, ela só desce e cai numa avenida, né, sai numa Uhum. avenida. Eh, Lá é muito movimentado, principalmente horário de pico, horário de meio-dia, as pessoas estão levando trazendo as crianças para a escola, indo dos seus trabalhos. E quando eu tô vindo, às vezes, eu descendo nessa rua, eu tenho a necessidade de estacionar ali, tem uma vaga, eu ligo a seta, quem vem atrás segura a fila, pode estar o maior pode estar a maior correria lá, mas quem vem, liga o alerta, segura, a gente faz a função, estaciona, fica tudo bem. Em Sinop, já uma rua semelhante, se você fazer isso, quem vem atrás buzina, grita, manda você sair. Já aconteceu comigo, tô falando assim, né? Por exemplo próprio, manda você sair. Então, assim, é um trânsito mais agressivo, para não dizer mais mal educado. Então, nessa parte, Sorriso, eu acho assim, não criticando Sinop também, mas sim, fazendo uma crítica produtiva, de repente, né? Para que a população possa se conscientizar. Eu tenho certeza que pessoas que dirigem lá vêm visitar Sorriso e poderiam aderir a essa educação aí no trânsito de ter essa consciência, né? Porque às vezes você precisa estacionar ali para fazer uma função Sim. Uhum. e aqui em Sorriso eu vejo muito isso, um trânsito educado. Já comparando com Sorriso, já passei por isso, de querer estacionar e quem vem, além de ele ficar buzinando, ele ir se enfiando com o carro, entrando, e aí você se obriga a levar o carro e não terminar, né, de fazer a função e deixar o carro aí 2, 3 quadras de distância do local que você ia deixar, sendo que tem uma vaga ali, mas o trânsito não permite. Você tem em Sinop? Já fez alguma tentativa desse jeito lá? Como que. Sim, a crítica, quando ela é construtiva, ela é uma crítica sempre boa, sempre válida. A Legal, gente, legal. aqui eu já me deparei com algumas situações e por isso que eu falei até em antes, né? O trânsito, eu acho em relação a outras cidades que eu passei, não só Lucas, como Cuiabá, Cuiabá, é claro que são capitais, né, Cuiabá corrida. mais populosas, Sim, Goiânia, nossa, é um é do acidente lado. atrás do outro, mas é claro que são capitais bem mais populosas do que aqui a cidade de Sorriso, que é uma cidade menos populosa. Certo. E eu já me deparei com algumas situações aqui que, se fosse, por exemplo, em algumas outras cidades que eu passei, teria acontecido realmente um acidente. É que nem eu falei, o povo é um pouco mais tranquilo na hora, principalmente nos horários de pico, que são horários de meio-dia, horário de tarde e horário de manhã, né? De todo mundo estar saindo para poder trabalhar. Sim, Esses são os horários que a gente tem que ter um certo cuidado para que não venha, a gente não venha causar nenhum acidente e o nosso companheiro que está à nossa frente, a gente não vê muitas das vezes que aqui já aconteceu comigo. Eu estou descendo aqui a Avenida Brescancini e a pessoa sair de trás de um carro, entrar na faixa de pedestre e a pessoa que está à minha frente não vê e eu também não vejo, eu tenho que frear, entendeu? bruscamente, fazer um movimento Fazer brusco. uma freagem brusca, Sim. porque como a cidade é uma cidade de graças a Deus, é uma cidade assim bem populosa, que tem bastante carro, Nível de carro, o né? nível de Muito carro carro, muitos aqui carros, é verdade. bem elevado, Verdade, bem horário de elevado. pico O enche, horário de pico é bem cheio. verdade. E graças a Deus todo mundo aqui tem a condição de ter seu carro e sua moto. Isso é muito bom. Legal. Isso é muito bom. Então, assim, já aconteceu comigo. De eu estar ali andando, graças a Deus eu ando bem devagarzinho também aqui na cidade, como a gente já se adequou ao movimento aqui. Em Lucas, por exemplo, não tinha tanta paciência porque a cidade ela não, ela já tinha esse segmento de andar todo mundo ali um pouco mais correndo. Aqui não, eu já ando mais devagar. Porque em Legal. Lucas, se você ou anda devagar, os outros te atropelam. Nossa, olha Um só, carro tem um ritmo mais já rápido, tem mais um ritmo acelerado. mais acelerado, aqui o ritmo é um pouco mais lento. Então, a gente que tem filho, que tem nossas famílias, a gente tem que preservar muito esse tipo de coisa Verdade. e tá se adequando, morando numa cidade que oferece isso para a gente. Legal. Não, muito próspero Sorriso, concordo. Muito bom. Eu vou te fazer umas perguntas mais técnicas, que a gente veio conversando aleatoriamente para abrir o nosso bate-papo, mas o foco objetivo é a gente tirar algumas dúvidas aí em relação à construção civil mesmo. Iniciamos falando de valores, exigências. Qual que é
é a diferença? Vou fazer uma pergunta, começando uma pergunta leiga. Qual que é a diferença de uma cerâmica para uma porcelana? Não é a mesma coisa? O piso não é o mesmo? Por que não é tão mais. Não é. Vou falar caro. Por que há tanta diferença entre um e o outro? A diferença é a durabilidade, Rafa. A diferença de um porcelanato, por exemplo, hoje aí que você vai pagar em média de R$ 120, é um porcelanato que ele não desbota, que se você derramar um produto que seja um produto que vai penetrar numa cerâmica, por exemplo, num porcelanato, ele não vai penetrar para ele poder não manchar. Hum, Então é a durabilidade. Se você quer durabilidade. um porcelanato que você não vai ter problema, infelizmente você vai ter que pagar um valor, vai ter que desembolsar um valor mais alto. Certo. Mas aí vale a pena, porque vai durar mais, Vale a pena que vai durar mais. né? Se você quer uma cerâmica, por exemplo, ou um porcelanato de mais baixo valor, por exemplo, você vai desembolsar aí um valor mais em conta, mas você já sabe que futuramente ali você vai ter manchas no piso, que é o que acontece muito. Você Entendi. entra nas casas, aí muitas das vezes você vê pisos manchados. E é isso então. E é justamente isso, cai Ah, um produto ali, uma que boa, um produto mais agressivo, um produto químico, na hora de limpar mesmo, às vezes a pessoa vai fazer uma limpeza, coloca um produto mais entendeu? forte. Mais forte. Muitas mulheres, às vezes, ela não tem esse conhecimento e usa até produto químico para limpar, tipo o rejunte, que o rejunte, muitas vezes, o rejunte branco, ele Certo, amarela, ele encarde, e a pessoa quer que volte ao normal, entendi. entendeu? Tem que ter todo o E, cuidado. e ali é que acontece da pessoa usar um produto que não é adequado com o piso que foi usado. E tem um produto próprio para assentar esse piso, que seja a cerâmica ou que seja a porcelana, não é o mesmo. É a argamassa que fala o nome? Não, Não? não. Tem Hum, o produto tá. adequado, a argamassa Uhum, adequada para sentar esse tipo de piso. Depende, aí tem que ver se é uma área que você vai ter uma área, tem a argamassa para área molhada, a argamassa própria para a área uma lavanderia é diferente interna, de uma sala. diferente de uma sala, para a área interna, Entendi. e a argamassa própria para a área externa. Aí vem da parede, é Parede é diferente. diferente, entendeu? Tem tudo isso aí. É, uma vez por curiosidade, comentando, uma vez eu fui era uma reforma, eu vou dizer. E cheguei lá, o pessoal que estava trabalhando estava colocando em cima do outro piso. Pode colocar? Já tinha uma cerâmica antiga e eles estavam colocando. Pode sim. Hoje em dia nós temos a argamassa, né, que ela é piso sobre piso, então a argamassa apropriada justamente para esse tipo de situação. Entendi. Tem gente que usa dois ou três pisos até em cima um do outro. Nossa, e não dá É. problema? Hum, Não, deixa que coloque. Desde que seja feito da maneira correta, feita a limpeza, a lavagem do assentamento. Muitas das Entendi. vezes você tem que usar um produto químico ali para tirar todo o excesso de gordura que muitas das vezes vem a Se ter. ela não gruda uma com a Senão não outra. vai aderir um produto no outro, pode ser feito, sem problema algum. Legal, legal, legal. E na pintura também tem toda uma preparação, né? Eu vejo, a gente vai em locais, visita muitos lugares e às vezes você vai num lugar mais humilde, né? Por assim dizer, e é onde a gente nota, aparentemente a pessoa passou ali o contrapiso, não sei se fala, né? O reboco, não sei qual que é o termo correto, e aí já pinta. E aí você vê, né? Que é diferente de ter passado feito uma preparação, Uhum. né? Como que funciona essa Então, parte? Rafa, a nossa região é região muito úmida, né? É uma Certo. região muito úmida, principalmente nesse período chuvoso. Tem que ter um certo cuidado maior com a questão da preparação das paredes. O que é preparação das paredes? É, Tem parede que você pode chegar ali, com a parede nova, por exemplo, você vai chegar ali e aplicar um fundo preparador, entendeu? E já pode ir pintando. Vir com a massa corrida, lixar, pintar, fazer a pintura ali adequada e já vir com tinta. E tem parede não, tem parede que você tem que passar vários produtos. Se é uma reforma, por exemplo, você tem que ir lá, muitas das vezes você tem que identificar um fungos, tem tudo isso. Tem Ah, questão de fungos na parede, o fungos ele também tem na parede. Aí você tem que entrar com água sanitária, eliminar primeiro aquele fungos, esperar o tempo de secagem, depois vir com o fundo preparador, para depois você vir com a pintura. então tem.
todo um procedimento para que Todo o saia uma procedimento. pintura. E o correto daí é você usar principalmente uma massa acrílica no pé da parede, para que esse fungo não venha voltar mais. Massa acrílica e massa corrida não é a mesma coisa? Não, Qual que é a diferença? a massa acrílica, ela é uma massa durável para água, né. Por exemplo, se você a pessoa vai lavar ali o pé da parede com a mangueira, o correto é aplicar massa acrílica pelo menos à altura de 1 metro. Ela é resistente à água e a massa corrida não. Mas faz a mesma função? Depois no final, O mesmo mesmo, o acabamento, acabamento isso. final é o mesmo. Dá o mesmo Só resultado. muda a questão de qualidade de área molhada, que não está falando, e área Resistência. seca. Uhum. Se vai ser uma parte ali, uma lavanderia, já vai ser massa Isso, acrílica. massa acrílica. Se Se for você não uma, põe a se cerâmica for ou uma porcelanato, sala, se for uma sala, pode ser a massa uhum, corrida normal. pode ser massa corrida normal. Entendi. E questão de valores, vai dar uma diferença muito grande de uma para outra? Na questão da Não? pintura não dá tanto É? valores, não muda tanto essa questão de valores, Não seria entendeu? mais interessante, então, utilizar sempre a massa acrílica, no geral, porque vai dar um resultado mais resistente? Uma hora alguém quer jogar uma água, bater uma água ali na cozinha, na sala, para tirar uma poeira, ou Não o que é, que diferencia? não é conveniente por a questão do valor, né? Que muitas das vezes a pessoa não está preparado ali para desembolsar uma questão do valor mais alto. Que Então, a ah, massa acrílica, tanto ela muda no custo como na mão de obra. então fica mais alto. Se for com a massa Fica um acrílica, fica mais valor alto. mais alto, Muito, vai dá uma ficar diferença muito grande. dá uma diferença quase que de 40, praticamente de 40%, Ah, então. comparado Ah, à por isso que massa corrida. você falou que é interessante passar naquela região só para reforçar, né? Porque senão vai acabar encarecendo muito a mão Outra coisa, no Rafa, que as geral. pessoas não entendem também é que a parede respira, né? Hum, A parede ela respira. Se é mesmo? você a Hum. parede ela tem vida. Ah, Se você pinta a parede, por exemplo, com a tinta semibrilho dos dois lados, uma hora ou outra essa parede ela tem que pipocar, porque ela tem que respirar. ah, Se você permeabiliza, por exemplo, a sapata com Neutrol e você pinta a parede dos dois lados com a tinta semibrilho, você está o quê? Impedindo a parede de respirar. entendi. Tá bloqueando. Você está bloqueando os Isso, polos do reboco. isso prejudica. Prejudica principalmente o bolso do cliente, Por quê? Porque vai estourar depois. porque vai estourar depois. Ó, um detalhe importante, Então, muito então interessante. daí o construtor ele tem que explicar isso aí para o cliente. Se ele pinta, por exemplo, por fora com a tinta que aqui na região a gente usa muito, que é a tinta emborrachada, que a gente Certo. fala que é uma tinta para poder aguentar a água, e você tem aí 2 invernos sem precisar, 2 ou 3 invernos sem precisar pintar novamente. É, mas Você do lado de dentro você tem que usar pelo menos aí um toque de seda. Você não pode usar um semibrilho, por exemplo. esse toque de seda seria o quê? O intermediário, a semibrilho e a fosca. Mas o correto é usar uma tinta fosca, Porque vai respirar daí. que a parede vai respirar. Lá fora não, porque tá, né, Uhum. viabilizante total, né, por Ela causa vai da água, a respirar. questão da água. Agora Uhum. lá de dentro, coloca uma, O correto é a tinta do lado de dentro, ela poder sempre, respirar. sempre tem que ser uma tinta fosca, ou pelo menos um toque de cera, para Entendi. que essa tinta venha permitir a parede de respirar. Que legal. Olha aí, detalhes, né? Legal, legal. E deve dar muito atrito, assim, conflito de interesse, porque você vai passar isso, uma parte técnica pro cliente, às vezes ele, não, mas eu quero ela brilhosa, né? E aí, como é que. Você tem que Então, conscientizar, né? Então, é a questão de conscientizar e convencer o cliente que isso é melhor para ele, não é só melhor para o pintor, para o Certo. construtor. Conscientizar o cliente, se ele realmente ele quer uma pintura mais durável, um serviço de melhor qualidade, ele tá acatando essas nossas informações, que daí ele vai ter um serviço mais durável e daqui a 5 anos a gente vai poder voltar ali e fazer os 3 ou 5 anos, voltar ali e estar fazendo a nova pintura, porque muitas Sim. vezes quando a gente executa uma obra ou uma pintura mal executada, a gente perde o cliente, a gente deixa de estar ganhando aquele dinheiro ali Sim, novamente. ele não vai querer fazer contigo Não vai novamente, com querer você. fazer comigo Não vai novamente. querer com você, porque não ficou. Durou pouco, né? Porque eu não tive essa informação justamente para poder levar para ele. Que muitas das vezes chega um outro que tem essa informação, Já passa. já passa para ele, ele vai falar: Poxa, mas aquele construtor, aquele pintor, aquele construtor que eu peguei
há 3 anos atrás ou 5 anos Não me atrás, informou isso não me aqui. informou isso aqui. Então você vê Isso eu não sabia. que não é só ter uma mão de obra qualificada, tem uma parte técnica ali, um network legal para passar para o cliente, senão a gente acaba. Justamente, senão o cliente, ele, tipo assim, vai passar batido. Ele fica desinformado no mercado, e o mercado hoje em dia é bem informal, E vai ficar chateado, com e vai certeza. ficar chateado, Vai, justamente. com certeza. Muito interessante essa parte técnica, né? E questão de segurança, já aconteceu com você algum acidente, algum funcionário, alguma coisa, algum caos que você está trazendo pra gente? Rafa, graças a Deus nós estamos aí há 33 anos no mercado, atuando, como eu falei aqui, em toda a região mato-grossense aqui, toda a região do Brasil, e graças a Deus nunca aconteceu um acidente. A única coisa de acidente que aconteceu foi em Rondônia, eu me recordo, uma empresa chamada Metalmig, Trabalhava lá, trabalhava lá, certo? Fazendo trabalhava lá, serviço lá? fazendo serviço lá. Eu peguei um serviço lá que durou 2 anos, 2 anos e 3 meses. Foi uma reforma muito grande, mas era uma área de 250 metros quadrados essa empresa. Nossa, é grande. É, e era uma empresa que ela ficou fechada durante um período de 5 anos e depois a gente pegou para poder reformar tudo e refazer praticamente tudo. Legal. E aí o menino, eu pedi para ele executar um serviço e ele não terminou durante o dia e ele ficou para poder finalizar esse serviço durante a noite. Então Hum, daí o que aconteceu? Na hora do lanche, todo mundo saiu e ele ficou finalizando esse serviço sozinho. certo. E aí, quando a gente estava lá no café, eu só escutei o grito. Ele conseguiu cortar um dedo com a maquita. Nossa, é muitos relatos de Maquita. Maquita é muito perigoso, né? Ainda bem que, graças a Deus, toda a vida eu fui bem cuidadoso nessa área, né, de entregar os IPIs, tudo certinho. Certo, A maquita estava com a proteção certinho e ele estava legal. usando uma luva de couro. Então Ah, ele usou a maquita, quando ela veio, quando ela deu o supapo, ela enroscou na luva e cortou só a ponta do dedo dele. Mas se ele não tivesse usando a luva de couro, tinha teria, acertado. teria cepado tipo 2 ou 3 dedos. Nossa, mas chegou a cortar o dedo fora? Não, não chegou a Só cortar fora. Deu machucou, só corte, feriu. machucou, mas assim, ainda Ah, pegou ainda, bem, na época, uma boa quantidade de pontos. a E importância do aí tive IPI, que né? encostar o funcionário e Certo. ficar pagando por Ah, um não, bom sim, tempo, né? tranquilo. Essa parte é trabalhista, né? Mas você vê a importância do IPI, do cuidado, né? Então, A você importância do tem IPI. sempre tomado esse cuidado, porque é um serviço perigoso, né? A área que você atua, muitas das vezes, eu acredito eu que vai ter desde um guindaste, um muque, às vezes até uma escavadeira ali, trabalhando, fazendo algum, né? Algum avala, algum serviço. Justamente, tem todo esse cuidado aí, porque a gente está sempre com máquinas de grandes portes trabalhando dentro da obra, é, além de bitorneira, essas Torneira, coisas, um choque elétrico, né? parte elétrica Principalmente nesse também. período chuvoso, tem que ter sempre ali o cuidado com as ligações elétricas, tem que ter Sim, todo um cuidado ali para a gente tá operando e concluindo um serviço sem acidente. É muito interessante essa parte aí, é a parte que eu vejo que muitas pessoas deixam muito a desejar nos seus equipamentos, nas suas ligações elétricas, nas suas extensões. Não pode ter emendas, as extensões, que muitas das vezes tem uma emenda ali e vê uma chuva e vê uma pessoa ali, pisa em cima, ou acontece de tropeçar numa coisa e bate a mão em cima da extensão passa que está ali sem isolamento, ou até mesmo quebrada, e a pessoa não vê, uma e emenda acontece um mal acidente. feita, mal E com isolada, esse, né? uma isolada, nesse tempo chuvoso, pode causar até uma morte. Então, Sim, tem que ter verdade. todo esse tipo de Todo cuidado. cuidado. Assim, a gente tem eu e tem alguns outros funcionários que ficam atuando justamente nessa parte aí, Para cuidar, a para segurança. cuidar da segurança da obra para que não venha acontecer Legal, acidente. Por isso que, graças a Deus, a muito gente bom. tem um índice muito baixo de acidente em nossas obras. Legal, muito bom, muito importante. Você também tem um índice, né? Eu tenho visto, né? Chegou até mim, até inclusive é uma dos pontos aqui que eu coloquei para passar para você, que tem uma entrega de muita qualidade na parte do acabamento, principalmente piso e pintura.
o que que você pode dizer assim? Qual que é o critério que você utiliza para chegar nesse ponto de você ser reconhecido por entregar um trabalho diferenciado quando é a parte de finalização ali, né, que é o piso, pintura, parte final mesmo, vou te entregar a chave ali da obra. Por que eu estou falando isso? Porque eu vejo até nessa região, na nossa região mesmo aqui, muitas reclamações que teve, eu não quero falar o nome aqui, mas teve a casa de um conhecido aqui da gente, conhecido do canal, conhecido nosso, do meio social nosso, que teve uma polêmica muito grande, onde o construtor pegou a reforma e ele trabalhou ali uns aproximadamente 10 meses nessa residência, fez muitos trabalhos, fez novos cômodos, parte hidráulica, elétrica, cabeamento, tudo foi feito, e a parte estrutural ficou muito bem feita, aparentemente. Só que o que acontece? Quando chegou na parte de entregar a obra, cara, o que eu posso te dizer? A pintura ficou muito a desejar. Ficou partes ali que estourou, a parte final ali das emendas, deu pra ver, o piso ficou muito arranhado. Eu tive lá nessa residência e é um amigo da gente, então eu tive. E a gente viu o piso muito arranhado. O que acontece? Eles colocaram o piso, depois eles foram fazer outras coisas em cima desse piso, arranhou, respingou massa, horrível. Pela estrutura inicial, pelo investimento do proprietário, eu mesmo como leigo, mas eu esperava mais. E ficou bem ruim mesmo. E aí a gente parte aqui trazendo para DFM, né? DFM, Isso. que é a sua construtora, que você atua, a gente já vê uma parte diferenciada nesse aspecto, porque eu tive conversando com alguns clientes seus e eles falam a mesma coisa. O serviço fica bom na parte, principalmente, problemas durante o período executado sempre tem, eu acho que é normal, né? Mexer com pessoas, com construção, com reforma, sempre vai ter algum atrito, algum problema, mas no final, na parte da entrega, geralmente eles ficam satisfeitos, eles concordam em uma unidade de linguagem só, dizer que, olha, fica bom, a hora que entrega ficou ok, teve divergência, mas no final aqui ele resolveu, deu certo e tá tudo bem. O que você pode falar? Qual que é o seu critério que você utiliza? Tem algum diferencial? O que você faz? Puxa a responsabilidade para você mesmo, para no final você dar um jeito nos problemas, porque os problemas vêm, né? Sim. Partindo do ponto lá inicial, Rafa, a gente tem um cuidado muito grande os nossos colaboradores, que esse é o ponto de partida. E manter os salários, os pagamentos daqueles que são empreiteiros, que são MEI, que trabalham com a gente também, partindo desse ponto, a gente tem um cuidado muito grande em pagar em dia. Certo. Que o funcionário alegre, ele vai te entregar, vai te entregar um serviço bom. Ele vai te entregar um serviço perfeito. E ele mesmo vai te ajudar a ter esse cuidado dentro da obra. Remunerando bem ele. Remunerando bem e pagando em dia. Certo, certo. Claro que para Legal. isso também você tem que estar recebendo em dia, né? Certo. Mas graças a Deus aqui na região de Sorriso nós temos pessoas muito cuidadosas nesses aspectos, Corretas. Assim, corretas. Correto. Dizendo assim, estão pagando bem, os próprios colaboradores vai nos ajudar a entregar a obra no prazo certo, que é muito difícil você entregar a construção civil hoje em dia dentro do prazo. Outro ponto crítico, prazo. Muito crítico, prazo de entrega. Muitas das vezes hoje em dia você tem um contrato aí de 1 ano e você dura 1 ano e 6 meses, 1 ano e 8 meses. Eu já veio passar de 5. Entendeu? Por causa justamente da questão da remuneração de funcionários. Muitas vezes tem muitas pessoas que não têm esse cuidado de estar pagando em dia, pagando o justo. Porque quando você não paga em dia, você não encontra bons colaboradores. E quando você não. Para começar, começa daí. Porque o funcionário. Tem que pagar bem. Vou falar uma linguagem popular. Você tem que pagar o funcionário bem. E, infelizmente, para você pagar bem, você não pode pegar também um serviço muito barato. Você tem que pegar um serviço que você consegue executar ele dentro do prazo para poder você ter esse tipo de funcionário. Porque senão você não vai ter. Como funcionário fraco, você não consegue entregar uma qualidade. Não consegue entregar qualidade. Você tem que ter. Eu tenho funcionários hoje dentro das minhas obras que eu trouxe até da Europa. Olha que legal. Tem um e lá a construção é muito avançada. Então, olha o diferencial que você trouxe para dentro da tua empresa. Para dentro da minha obra por causa justamente desse tipo de coisa. Que muitas vezes
a gente já teve ali uma amizade, teve uma passagem que trabalhou lá atrás, e aí o Sim. cara foi para a Europa, ganhou dinheiro lá, está trabalhando lá, mas muitas vezes não está satisfeito É outro país, em outro né? O cara país, não é sente o seu, falta. É, dentro do Brasil, ele prefere voltar, claro. porque ele está no país dele. Justo. E aí ele vai te entregar uma mão de obra qualificada, porque ele já vem com uma bagagem, um conhecimento lá Ah, de um fora, conhecimento de fora, né? Diferenciado. completamente diferente, vai nos Sim, ajudar sim, nesse sim. aspecto de entregar uma boa mão de obra, uma qualidade melhor. E muitas vezes ele traz coisas que está dentro aqui que a gente nem sabe que tem lá e a gente vai se Agrega muito interagindo valor, e concordo. agrega valores Agrega e muito conhecimento. valor. Verdade, agrega muito valor ao trabalho. Legal, bacana. E no mais, no dia a dia, como é que tá? Tudo certo? Graças a Deus tudo certo, a gente nas nossas obras aí também uma coisa que é muito importante, né, que eu não tinha nem comentado, que dentro das nossas obras, toda segunda-feira, que é o início de toda semana, a gente tem ali um café da manhã, um momento no café da manhã com os funcionários, Legal. um momento de confraternização, um momento de estar orando, entregando nossas vidas a Deus, ali, nosso livrando, para nos livrar de todo tipo de acidente, que é o principal, né? Certo. É o Legal. nosso ponto de partida ali. Toda segunda-feira a gente tem um café da manhã, um momento de confraternização, um momento de descontração com os funcionários, Bater um papo ali, ter ver, um papo, ajustar durante a semana. ajustar questão de limpeza de obra, eu sou muito exigente nessa questão de limpeza de obra, Legal. para que tudo venha dar bem, que muitas das vezes o funcionário ele trabalha ali de segunda a sexta-feira ali, e sábado a gente para mais para estar organizando a obra, limpando, entendeu? Sim. Pegando uma ferramenta que muitas das vezes fica no chão, que pode causar um acidente, a gente sou muito cauteloso nesse tipo de situação, e justamente a segunda-feira é para estar alinhando esse tipo de coisa. Legal. Muito bom. Aí vocês tomam um café junto, bate o papo, vê, faz os ajustes, Faz os faz a ajustes, oração. muitas vezes um funcionário ali que ele relaxou, que ele deixou de usar o capacete, que ele deixou de usar o IPI. A gente, a Certo. segunda-feira, esse café da manhã é justamente esse tipo de Que conversa. legal, uma reunião mesmo É uma ali. reunião. Eu acho até que as grandes empresas, todas as grandes empresas, a maioria hoje em dia já se adequaram nesse tipo de situação. De estar Legal. fazendo uma reunião toda segunda-feira, uma oração. E isso é muito importante para o desenvolvimento da empresa e também do local que a gente trabalha. Verdade. Muito bom essa visão. De estar abençoando o local que trabalhamos. Certo. Você já está morando mesmo de vez aqui em Sorriso, né? Já, Sim, sim. Morando em Sorriso, adequado à cidade. já se acostumou com a região? Gostei muito aqui da cidade, como a gente tem falado, né? Sim, E graças a Deus, assim, trazendo também pessoas novas, igual eu falei, pessoas que estavam lá na trouxe até Europa, alguns companheiros que a gente percorreu um caminho junto lá atrás, a gente estamos trazendo para aqui e trazendo qualidade. Eu, legal. principalmente, trazendo qualidade, não aqueles que infelizmente que passou nas nossas vidas, que trabalhou e não fez uma boa entrega, a gente não vai Segurar, não tem como segurar, não segurar. tem como segurar, mas aqueles que entregou qualidade principalmente, a gente traz para nossa empresa novamente, Um esforço, né? faz o esforço, traz novamente e está aqui entregando qualidade. Essa época agora é a época de colheita, mas a chuva tem dado colocado uma dificuldade aí na questão da colheita, mas essa semana deu bastante sol, acredito que eles conseguiram aí dar esse arremate na questão da colheita. O pessoal estava reclamando bastante de que não conseguir colher, né? E acaba dando uma segurada na questão financeira mesmo da cidade, né? Se for uma semana bem travosa para o comerciante, bem essa questão do carnaval também, dá uma segurada na cidade, Essa é né? uma questão, Rafa, que a gente ali, quando chega ali mês de outubro, novembro, eu tenho um certo cuidado nisso aí, a gente tem que se preparar para passar Para o essa época, janeiro e fevereiro, que a gente sabe que são dois meses de muita chuva, né? Onde que a gente não consegue sim, quase que trabalhar e fazer ali a o chuva, serviço, ter a produtividade, né? chuva Vamos dizer acaba assim. atrapalhando a A sua chuva área. acaba atrapalhando um pouco. Verdade, Então a verdade. gente tem ali que, como diz o outro, guardar um pouco da gordura para queimar nesses 2 meses. Tá certo, é isso. Para queimar nesses 2 meses aí, porque senão, se a gente não guardar um pouco da gordura que chegou, isso tipo, a nossa região aqui é uma região muito rica, muito próspera, né? Sim, Então concordo. a gente pega ali de abril a outubro, novembro, a gente tá
juntando, Produzindo. produzindo, Produzindo e juntando a gordura segurando. ali para quando chega essas épocas a gente não passar apurado, porque muitas empresas, graças a Deus, como que eu tenho toda a vida tive essa visão, né, eu já espero, se o mês de janeiro e fevereiro for meses bons, a gente não precisa, mas como a gente já espera isso aí, Sempre dá aquela. sempre dá aquela diminuída, né? Aí em algumas Certo. cidades, em alguns estados, praticamente quase que para. Eu tenho pessoas ali em Rondônia, funcionários meus que já trabalhou aqui, que estão querendo vir para cá, que diz que lá é muita chuva, tá parado. E para, realmente para o comércio, Entendi. entendeu? Entendi. Realmente para. E a expectativa é de permanecer mesmo por Sorriso. Tu tá com a Expectativa expectativa não, de a gente já estamos tá morando em Sorriso e pretendemos permanecer. permanecer Fechou aqui algum até que contrato Deus. grande que dá para segurar? Tem Fechamos o contrato mesmo? aí de Que bom. longo, graças a Deus, Legal, legal. e estamos Pé no aí, chão. pé no chão, e estamos aí esperando novos contratos. Quem quiser, só ligar para nós, Eu vou deixar o contato aqui. deixar o contato aqui na empresa, da Legal. empresa, só procurar a empresa que a gente estamos aí para Faz o poder orçamento. fazer o orçamento. Né? E a gente, fazendas também, a gente trabalha muito com Se precisar fazendas, deslocar aí até a fazenda, vai, desloca olha. até fazenda, se for preciso, faz todo o Legal. Muito orçamento. importante Nós temos também engenheiro, entendeu? para fazer Para fazer os projetos, toda a tudo. parte de projeto, tudo. Legal. Estamos aí. Bacana. Mas é isso aí. Quero agradecer você pela Eu que agradeço, participação. tá? Eu que Tamo junto. agradeço, tamo junto. Espero ter você outras vezes aqui pra gente estar batendo um papo. Prazer. A gente espera aí ter levado as nossas informações, ter tirado a dúvida do contribuinte nosso aí, aqueles que quiser procurar a nossa empresa aí, a DFM Construções. Nós estamos aí para poder chegar ali na fazenda, aqui na cidade, tomar um café junto, bater um papo, se conhecer, e ainda mesmo que a gente não venha a fechar esse serviço, o objetivo, é claro, é sempre de estar fechando obras e estar levando a nossa qualidade para todo aquele que vier nos procurar. Mas ainda mesmo que a gente não venha a fechar, mas a gente está tomando um café junto e está se conhecendo melhor e está levando a informação. Que isso é o que Esclarecendo, né? esclarecendo, Mesmo. tirando algumas dúvidas, que muitas das vezes a pessoa tem uma obra ou fazenda que seja, que ele não quer fazer agora, né? Mas ele já quer, tipo, se preparar, Ter uma noção de ter uma valores, do noção de valores, que é o espaço, que é, tempo. como que funciona, qual que é Sim, o espaço que você, qual que é o tempo que você vai me entregar, que você pode me legal. entregar essa obra. A gente vai até ali, ainda mesmo que a gente não seja para construir, tipo, esse ano, seja o ano que vem, ou daqui a 2 ou 3 anos, mas a gente vai, toma um café junto e já esclarece ali e prepara tipo o espírito da pessoa para ver, para a pessoa já ter uma noção de valor do que tudo aquilo que ele vai gastar. Legal. É isso aí. Bacana. Mas o Show de mais, muito bola. obrigado, valeu, Tamo tá? junto. Tamo junto. Novamente aí, muito obrigado. É isso aí.